E se o nada não fosse realmente vazio? E se, em vez de ausência, ele estivesse repleto de um potencial infinito? Esta é uma das ideias mais profundas e contra-intuitivas da ciência moderna, uma ideia que nos convida a repensar a própria natureza da realidade. Quando olhamos para o céu noturno, para os vastos espaços entre as estrelas, a nossa intuição diz-nos que estamos a olhar para o vazio, um nada absoluto. Mas a física quântica revela uma verdade muito mais estranha e maravilhosa. Ela diz-nos que esse vazio, esse aparente nada, é na verdade um palco dinâmico, um oceano de energia fervilhante onde as sementes de tudo o que existe estão constantemente a ser plantadas. Vamos mergulhar juntos no conceito do vazio quântico e descobrir como o nada pode ser, na verdade, a fonte de tudo. Para entendermos a revolução que a física quântica trouxe, precisamos primeiro de olhar para trás. Na física clássica, a física de Isaac Newton, que descreve o nosso mundo cotidiano, o conceito de vazio era simples e direto, ausência total. Vazio significava um espaço completamente desprovido de matéria e energia. Se pudéssemos pegar numa caixa e remover cada átomo, cada partícula, cada fotão de luz, o que restaria seria o nada absoluto, um vácuo perfeito. Esta ideia remonta a filósofos antigos, embora outros, como Aristóteles, acreditassem que a natureza abomina o vácuo. No entanto, para a ciência clássica, o vazio era um estado passivo, inerte. Era o pano de fundo silencioso e imutável, onde o drama do universo se desenrolava. Era o zero absoluto, o ponto final da existência. Mas no início do século XX, uma nova física começou a emergir, e com ela, uma visão radicalmente diferente do que significa vazio. A física quântica virou esta noção de cabeça para baixo. No seu nível mais fundamental, a realidade não é estática. Um dos seus pilares é o princípio da incerteza de Heisenberg, que, de forma simplificada, afirma que há limites para o quão precisamente podemos conhecer certas propriedades do universo ao mesmo tempo. Isto aplica-se não só a partículas, mas também à energia. Não se pode ter uma quantidade de energia perfeitamente igual a zero por um período de tempo, por mais curto que seja. Consequentemente, mesmo no vácuo mais perfeito que se possa imaginar, a energia não pode ser zero. Ela flutua constantemente em torno de um valor mínimo, mas diferente de zero. Este nível mínimo de energia que permeia todo o espaço é conhecido como energia de ponto zero. Portanto, o vazio quântico não é um nada passivo. É um campo ativo. Um mar de energia latente, cheio de flutuações quânticas. O nada nunca está parado. É um estado de potencialidade pura, um zumbido constante no tecido do espaço-tempo. Estas flutuações de energia não são apenas uma abstração matemática. Elas têm consequências muito reais. A partir desta energia do vácuo, pares de partículas virtuais podem surgir espontaneamente. Uma partícula e a sua antipartícula correspondente saltam para a existência, pegando emprestada uma pequena quantidade de energia do vácuo. Elas existem por uma fração de segundo infinitesimal antes de se aniquilarem mutuamente, devolvendo a energia que tomaram. O vácuo está, portanto, a fervilhar com estas partículas fantasmagóricas que aparecem e desaparecem constantemente. E, embora sejam virtuais, os seus efeitos são mensuráveis. O efeito Casimir é um exemplo impressionante. Se colocarmos duas placas metálicas muito próximas num vácuo, elas serão empurradas uma contra a outra por uma força misteriosa. Esta força não vem de nenhuma fonte externa. Ela surge porque as placas restringem os tipos de partículas virtuais que podem aparecer entre elas, criando um desequilíbrio de pressão com o exterior do vácuo, que está cheio de todas as possibilidades.
É a prova de que o vácuo exerce uma força real. Outro fenômeno, o desvio de Lamb, mostra que os níveis de energia de um átomo são ligeiramente alterados pela sua interação com as partículas virtuais do vácuo. O vazio não é apenas um espectador, ele interage ativamente com a matéria. Esta descoberta muda fundamentalmente a nossa compreensão da realidade. Na visão clássica, a matéria era a substância primária do universo. Os campos, como a gravidade ou o eletromagnetismo, eram algo que existia no espaço, mas a matéria era o ator principal. A física quântica inverte esta hierarquia. Ela sugere que os campos são a realidade fundamental. Tudo o que vemos, tudo o que tocamos, as partículas que compõem o nosso corpo, as estrelas no céu, são, na verdade, excitações ou vibrações nesses campos fundamentais. Um eletrão não é uma pequena bola sólida, mas uma ondulação localizada no campo de eletrões que permeia todo o universo. Um fotão é uma ondulação no campo eletromagnético. O que chamamos de matéria sólida é, na verdade, energia concentrada, uma vibração persistente no campo subjacente. E o estado de repouso desses campos, o seu estado de energia mais baixo, é o que chamamos de vácuo. Portanto, o vazio não é a ausência de coisas. É o estado fundamental a partir do qual as coisas emergem. O que chamamos de vazio é, na verdade, o berço de tudo o que pode surgir. A forma emerge do não formado. Para visualizar isto, podemos usar algumas analogias. Imagine um lago perfeitamente calmo e silencioso. A sua superfície representa o vácuo, o estado de energia mais baixo. Agora, imagine que uma gota de chuva cai no lago. Ela cria uma ondulação que se espalha pela superfície. Essa ondulação é como uma partícula. Não é algo separado da água. É a própria água em movimento, num estado excitado. A ondulação existe por um tempo e depois dissipa-se, e a superfície volta ao seu estado calmo. Da mesma forma, as partículas são excitações nos seus respectivos campos quânticos. Outra analogia é um campo de trigo que se estende até ao horizonte. Num dia sem vento, o campo está parado. Este é o vácuo. Uma rajada de vento cria uma onda que percorre o campo. Essa onda é uma partícula. O campo em si não se moveu, mas uma perturbação viajou através dele. A realidade, então, não nasce da matéria sólida, mas de um campo invisível, cheio de potencial. As implicações desta ideia são verdadeiramente cósmicas. A teoria da inflação cósmica, a nossa melhor explicação para os primeiros momentos após o Big Bang, postula que o universo passou por uma fase de expansão exponencial incrivelmente rápida. O que impulsionou esta expansão? A energia do próprio vácuo. Num estado de falso vácuo de altíssima energia, o espaço-tempo expandiu-se a uma velocidade vertiginosa. Além disso, as minúsculas flutuações quânticas nesse vácuo primordial foram esticadas por esta expansão a escalas astronômicas. Estas flutuações tornaram-se as sementes para a estrutura em grande escala do universo que vemos hoje. As pequenas variações de densidade que elas criaram foram os locais onde a matéria começou a aglomerar-se, formando as primeiras estrelas, galáxias e os vastos aglomerados de galáxias separados por imensos vazios cósmicos. Por outras palavras, a arquitetura do cosmos, a distribuição de tudo o que existe, tem as suas raízes nas flutuações aleatórias do nada quântico. O universo não é apenas um vácuo, ele nasceu vácuo. Embora o vácuo perfeito seja teoricamente impossível de alcançar, em laboratórios na Terra, os cientistas podem criar vácuos ultra-altos, removendo quase todas as partículas de uma câmara selada. Estes ambientes são cruciais para muitas tecnologias,
desde a fabricação de microchips até aceleradores de partículas como o LHC no CERN. Nestes aceleradores, os cientistas colidem partículas a velocidades próximas à da luz. A energia imensa dessas colisões pode excitar o vácuo, fazendo com que novas partículas, algumas nunca antes vistas, surjam a partir da energia do campo, confirmando a famosa equação de Einstein, ERmc2. Estas experiências são uma demonstração direta de como a matéria pode ser criada a partir da energia pura, validando a ideia de que o vácuo é um reservatório de potencial. Elas mostram-nos que, mesmo nos lugares mais vazios que podemos criar, o nada está vivo com atividade e potencial, à espera das condições certas para se manifestar como realidade. Esta perspectiva da física tem um paralelo profundo e belo na nossa própria experiência humana. Na vida também encontramos momentos de vazio, períodos de silêncio, de pausa, de incerteza. Pode ser o tempo entre dois projetos, o fim de um relacionamento, ou simplesmente um momento de quietude numa manhã de domingo. A nossa tendência inicial é ver estes momentos como falta, como perda, como um nada a ser preenchido o mais rápido possível. Sentimos-nos desconfortáveis com o silêncio, com o espaço não preenchido. Mas e se víssemos estes momentos como um vácuo quântico pessoal? E se o vazio não for ausência, mas origem? Não falta, mas espaço criativo? Assim como o vácuo físico é um campo fértil onde novas partículas podem surgir, os nossos momentos de vazio interior podem ser o terreno onde novas ideias, novas perspectivas e novas versões de nós mesmos estão prestes a nascer. É no silêncio que a criatividade muitas vezes encontra a sua voz. É na pausa que a intuição pode falar. Estes momentos de vazio não são o fim da história. São o espaço em branco onde o próximo capítulo pode ser escrito. Então, o que aprendemos nesta jornada? Vimos que a nossa noção intuitiva de nada foi desmantelada pela física quântica. O vazio não é vazio. É um campo dinâmico, um oceano de energia de ponto zero que permeia todo o universo. Deste oceano, partículas virtuais surgem e desaparecem, exercendo forças mensuráveis que moldam o nosso mundo. Vimos que a matéria não é a substância fundamental, mas sim uma excitação, uma vibração nestes campos quânticos. E que a própria estrutura do nosso cosmos nasceu das flutuações quânticas no vácuo primordial. O vazio quântico não é nada, é possibilidade pura. É a promessa latente de tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que ainda pode vir a ser. Talvez o maior ensinamento seja este. A realidade não emerge da solidez, mas do potencial. A existência não nasce da presença, mas do espaço fértil que a permite. Vamos responder algumas perguntas. Primeira, podemos extrair energia do vácuo? Teoricamente sim. Pode sim, devido à energia de ponto zero. O efeito Casimir prova que o trabalho pode ser feito. No entanto, extrair energia líquida de forma prática e sustentável é, atualmente, algo do domínio da ficção científica. É um desafio tecnológico imenso. Segunda, o que há fora do universo? A cosmologia moderna sugere que o universo não tem uma borda ou um exterior no sentido convencional. Falar sobre fora do espaço-tempo pode não fazer sentido. O universo todo, o espaço e tempo que conhecemos. Terceira, o vácuo é a mesma coisa que a energia escura. Esta é uma das maiores questões em aberto na física. A energia escura, que está a acelerar a expansão do universo, comporta-se de forma muito semelhante à energia do vácuo. No entanto, os cálculos teóricos para a energia do vácuo dão um valor astronomicamente maior do que o que observamos. Resolver esta discrepância é um dos principais objetivos da física hoje.
Da próxima vez que se encontrar num momento de silêncio, de pausa, ou olhar para a vastidão do céu, lembre-se do vazio quântico. Lembre-se que o que parece ser nada está, na verdade, a fervilhar com um potencial infinito. O universo não tem medo do vazio, ele usa-o como a sua tela. E talvez nós também possamos aprender a fazer o mesmo. A abraçar os nossos próprios espaços vazios, não como uma falta, mas como o lugar onde a magia da criação começa. O vazio não é o fim, é o começo de tudo.